Fala pessoal, meu nome é Gabriel, você está no canal Verbum Petri, eu estou aqui com o Frater Rosário e hoje vim falar sobre indulgência plenária, pecado e confissão. Vamos começar o vídeo então chamando o nosso personagem principal do programa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pessoal, aproveitando esse ano jubilar, a gente vai tocar nesse assunto, mesmo que quase no final do ano, mas também dar uma leve explicação, porque tem muita coisa boa que está por vir, fique atento a isso. Então a gente trouxe aqui o Frater, que vocês já conhecem ele, para poder explicar um pouquinho melhor sobre a gente. Então a gente vai começar explicando todo o conceito de indulgência, a indulgência parcial, indulgência plenária, para entender a importância deste ano jubilar e que a gente possa melhor viver ele, mesmo já no finalzinho dele, porque é sempre bom receber a audiência plenária. Então eu sou o Frater Rosário, como ele falou, e na verdade aqui, assim, né, não cabe a mim falar somente, porque na verdade é um diálogo, né, como ele também é catequista, então já está por dentro essa questão. Então a gente realmente vai fazer, né, um diálogo a respeito desse tema. E é importante porque esse ano a gente vive esse ano jubilar e uma das questões, né, que a Igreja propõe para que nós possamos ter essa indulgência plenária no ano jubilar, consta também essa parte da questão de peregrinação e as outras questões. Então hoje nós vamos tratar somente, né, dessa questão de indulgência e talvez em outros momentos nós podemos ampliar para outras questões. Mas então hoje nós vamos tratar somente, né, da indulgência em si. Certo. Bom, então, para começar, a indulgência, assim, né, de uma forma resumida, nós estamos, assim, falando dos documentos, né, baseando no catecismo, e depois outro documento que foi do Paulo VI, que chama Indulgentiarum Doctrina. Assim, nós não somos especialistas em essa língua, então por isso a gente está pronunciando dessa forma. E aí, de acordo com o catecismo, de uma forma resumida, nós podemos dizer que a indulgência é a remissão das penas dos pecados cometidos, mas que já foram absolvidos com o sacramento de confissão ou sacramento de reconciliação. E para a gente entrar um pouco mais profundo nessa parte, uma das primeiras coisas que nós precisamos compreender seria o que é o pecado. O pecado é algo que a gente faz em ofensa a Deus, contrariando, por exemplo, dentro dos ensinamentos da nossa igreja, a questão contra, né, os 10 mandamentos, o sacramento da igreja, os pecados capitais, ou a gente deixa de fazer as obras de misericórdia. Fazendo isso ou contrariando isso, a gente ofende a Deus. E essa ofensa cria com que a gente, como se diz, né, quebra essa comunhão que nós temos, essa relação que a gente tem, ou essa intimidade que nós temos com Deus. E aí, a igreja, através do sacramento de confissão e reconciliação, para nos reconciliar de novo, ou nos reconstrói de novo a fonte, essa comunhão que nós temos com a Deus. E isso através da questão do sacramento de confissão e reconciliação. Agora, voltando para a questão da indulgência, quando a gente faz confissão, os nossos pecados serão absolvidos. Mas, lembrando que cada pecado que a gente comete, você vai receber uma pena por esse pecado. Sim. Em linguagens populares, hoje nós temos, por exemplo, leis, né? Se você comete um crime, tem algo que você vai pagar por esse crime. Então, basicamente dessa parte. Então, quando eu confesso, os meus pecados são absolvidos, são perdoados. Mas não tira aquele pena que eu recebo por ter cometido o certo pecado. Então a indulgência vem
para nos ajudar a retirar de nós essas penas que nós temos através dos pecados que a gente comete. Entendi. É interessante quando a gente analisa essa questão do pecado, porque de uma visão um pouquinho mais minuciosa, o pecado é um ato de autodestruição. Porque é Deus que nos mantém na estrutura do ser. Então, quando a gente nega essa própria estrutura que mantém a gente vivo, é como se estivesse dizendo não à única coisa que mantém a gente vivo, né? Então, a gente vai se destruindo inteiro, porque a nossa fonte de vida, de luz, de energia é Deus. Sim. E a gente vai se virando as costas para essa única fonte que a gente tem. Então, a gente vai ficando sem energia, sem luz, Sim. sem força, e cada vez mais, né, a gente vai se destruindo. Então, e a gente percebe também que, justamente porque a única força que nós temos é a de Deus, até para voltar para Ele, a gente precisa dessa força de novo. Então, precisa da ação da graça para poder trazer a gente de volta. Então, se por conta própria conseguimos nos afastar de Deus, por conta própria não conseguimos voltar a Deus. Isso. É interessante aprofundar um pouco nessa questão, porque dentro de nós existe essa luz. Lá no Gênesis, quando Deus nos criou, Ele vai nos formando através dos barros. Mas no final Ele sopra para que nós possamos tornar um ser vivente. E aí esse sopro, na sua origem da palavra, a etimologia da palavra, trata-se da questão do espírito. Ou seja, o espírito é um sopro, é um vento que se dá. Então, dessa forma, a nossa própria vida, a nossa essência em si, já é de Deus. Queira ou não, dentro de nós existe, né, essa essência de Deus. Então, quando você peca, você se autodestrói no sentido de se retirar daquilo que está como essência, né, da nossa vida. Então, é interessante pensar, né, e levar pelo menos um pouco a fundo esta questão para dizer que a nossa relação entre nós e Deus não é distante, ou seja, Deus está já dentro de mim. Agora, na medida em que a gente vai viver, Deus nos ama tanto que Ele até deu a liberdade, né, de a gente escolher. E essa escolha em si, quando você faz a escolha de uma forma errada, aí, como a gente falou, né, você vai receber uma pena por isso. Aí eu acho que talvez isso que a gente chama, assim, comumente, geralmente, de pecado. Então, isso é uma coisa muito importante para o pessoal entender, porque o universo tem uma ordem, uma estrutura. Então, da mesma forma que se eu pegar um copo de água e deixar ele cair no chão, ele não vai se manter e vai quebrar. Isso. Então, o pecado, ele tem consequências por si só. Então, tem muito dessa questão. A gente comete pecados e, naturalmente, coisas ruins podem acontecer com a gente. Sim. Então, isso está muito para além da confissão. Então, isso tem muito a ver com o que a gente está falando das penas temporais do pecado. Isso. Você foi perdoado, mas ainda aconteceu, né? Ainda existe algo a ser reconstruído, a ser refeito, ainda e a ser mudado, né? Isso não muda a realidade. Isso. E dentro da indulgência, né, tem dois tipos, que é o parcial e a plenária. Ou seja, a igreja nos dá a possibilidade para a gente procurar viver de acordo com ensinamentos, para a gente adquirir essas duas indulgências. Ou seja, na medida em que você vai vivendo, dependendo do exercício que você vai fazer para estar no estado de graça, para adquirir essa indulgência plenária ou parcial, vai depender da sua caminhada, da sua disposição. Até porque a indulgência em si é algo que, assim, pelo menos na minha compreensão, é algo pessoal que nós precisamos fazer entre nós e Deus. Não eu estou fazendo por causa de tal pessoa ou estou fazendo por causa de tal pessoa, não. Eu preciso fazer porque eu sinto que, por alguma forma, nessa caminhada de vida, nos desafios, nos cais e levantas, a gente tropeça e daí eu cometo alguma coisa contra o Deus que é a minha essência, o Deus que me dá a vida. Então, dessa forma, é algo pessoal com Deus. Eu não posso fazer por outra pessoa. Sim. Sabe? Então, para explicar um pouquinho melhor, a gente tem também que entender um pouquinho dessa noção de ano jubilar, né? Você pode sim, explicar um pouquinho melhor. Então, pessoal,
revendo o vídeo aqui, a gente sentiu a necessidade de uma explicação um pouquinho mais profunda sobre o ano jubileu. Então, esse aqui a gente está gravando depois de ter visto o vídeo, então se você percebeu alguma diferença, continua assistindo o vídeo que vai dar tudo certo. A nossa ideia aqui foi dar uma explicação maior do que é o ano jubileu, tanto na tradição judaica, né? Então o Frater vai dar uma explicação melhor um pouquinho pra gente. Bom, então a questão do jubileu é uma festividade da cultura do povo do Antigo Testamento. Então, dessa forma, nós podemos dizer que, na sua origem, não é uma tradição, uma festa do cristão, nem e muito menos dos cristãos católicos, né, na nossa questão. E aí, o jubileu está descrito precisamente no livro de Levítico, o capítulo 25. Na sua etimologia da palavra, o jubileu vem da língua hebraica, que significa Yobel. Yobel, em português, significa carneiro. Mas aí você vai perguntar, mas como é que é isso? Então, carneiro por quê? Essa festa, ela acontece de cada 50 anos, e o anúncio dessa festa exatamente se deu, né, através do som do chifre de carneiro. Então, vem, né, etimologicamente, a palavra jubileu significa carneiro, mas se refere exatamente ao chifre do carneiro que é usado para anunciar a essa festa. Mas aí, o que exatamente, né, trata, ou pelo menos tem nessa ocasião de festividade? Para ser um pouco mais didático, no livro de Levítico, ele vai separar, muito bem separadinho. Por exemplo, né, ao longo dessa festa, eles vão ter um tema principal que é referente à questão da justiça social. E para compor essa justiça social, eles dividiram pelo menos em 4 partes. O primeiro é descanso da terra, e esse aí está descrito no Levítico 25, versículo 11 a 12. A descanso de terra se refere-se, né, ou seja, como o ano santo, o ano do Senhor, por isso não se pode trabalhar, né, ao longo desse ano. E depois, no outro ponto, se refere à questão de perdão da dívida. Isso está descrito no capítulo 25, versículo 23 a 28. Por que perdão de dívida? Eu vou dar um exemplo muito prático. Por exemplo, eu devendo, né, o dinheiro dele. E aí eu fui trabalhar, mas eu não consegui pagar ele. Então, quando chega esse ano jubileu, como o ano santo, o ano do Senhor, ele vai perdoar, né, a dívida que eu tenho, né, com ele. E depois, o terceiro ponto se refere à restituição da propriedade. Isso está descrito em Levítico 25, 39, versículo 39 a 41. Essa restituição da propriedade, na nossa cultura, podemos dizer o seguinte: eu empresto o dinheiro dele, então eu vou ter que dar, né, uma propriedade minha como garantia. Aí, voltando um pouco aquela questão, né, de empréstimo de dinheiro, mais ou menos a mesma coisa. Eu vou trabalhar, mas eu não consegui. E aí, quando chega esse ano, como ano santo, ele vai também perdoar ou restituir as minhas propriedades também. E depois, o 4º ponto é a questão de liberdade dos servos. Essa é uma cultural muito comum na época, que as pessoas tinham, né, os que têm condições, eles têm os escravos ou servos. Então, exatamente nesse ano, eles precisam liberar essas pessoas, né, os servos, os escravos. Mas por que tudo isso? É para dizer o seguinte: nós não somos de ninguém, nem na terra, tudo que nós tem ao nosso redor não é nosso, é de Deus. Então, quando chega esse ano, nós precisamos devolver, ou seja, deixa livre, deixa viver como Deus, né, propor para isso viver no mundo. Agora, voltando um pouco para frente, essa festa é celebrada a cada 50 anos. Esse número é muito interessante a gente entender um pouco. Na cultura do povo do Antigo Testamento, o número 7 é muito, muito importante e muito significativo para eles. O número 7 refere-se ao 7º dia que se reserva hoje na cultura judaica, é Sabat, que é o dia do Senhor. E isso não é só para os dias da semana, mas se refere aos anos também. Por isso, o número 50 vem exatamente daquela questão: 7 vezes 7 é 49. Então, o ano que vem depois disso é proclamado como o ano santo. Por isso, cada 50 anos,
eles celebram, né, proclamam essa festa como Ano Santo, o Ano do Senhor. E aí, como é que essa festividade, essa tradição veio até nós enquanto cristão e principalmente cristão católica? Historicamente, o Papa Bonifácio VIII, lá no ano 1300, ele se apropria dessa festividade, dessa tradição daquele povo para um outro objetivo que mais ou menos tem a relação. Então, quando ele retoma isso para a nossa tradição, não é para celebrar, ou seja, trata-se ainda, né, desse Ano Santo, mas o Ano Santo que nós vivemos se refere à encarnação de Cristo, a encarnação de Jesus Cristo, a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que é isso? É aquela coisa, né? A gente celebra aquele que diz a Bíblia, o Verbo se faz homem, né? Ele vem viver conosco para depois caminhar conosco em termos de experiência, para depois nos salvar ao longo da nossa vida. E aí, por passar do ano, no ano de 1343, o Papa Clemente VI, ele mudou, ou seja, quando o Papa Bonifácio começou, ele colocou a cada 100 anos. Uhum. Mas aí veio o Papa Clemente VI, lá no ano 1343, ele diminuiu para 50 anos, pensando logicamente para que todos possam, né, ter essa possibilidade. E depois vem o Papa no ano 1470, ele mudou para 25 anos, que essa tradição vem até a nossa atual, né? E depois, o ano jubileu, enquanto, né, os sinais que nós podemos perceber ao longo para fazer, né, viver bem esse ano jubileu, nós temos a questão de peregrinação, porta santa, caridade e reconciliação. Lá no início, quando o Papa Bonifácio começou, a questão é que todos devem viajar, né, para Roma, entrando na Basílica de São Pedro e São Paulo, para viver esse ano jubilar, sobretudo, né, obter a indulgência e tudo mais. E depois foi instituída a questão de abertura de Porta Santa, a passagem. E depois estabeleceu, né, os outros sinais que hoje eu mencionei, a questão de peregrinação, mais uma vez a Porta Santa, a prática de caridade e depois a reconciliação, em que se relaciona, né, tem a ver com a indulgência, que é o motivo principal desse nosso vídeo. Mas aí, aprofundando um pouco a relação, né, a questão de peregrinação, é para rememorar também a questão de o Cristo é o caminho. Nós estamos, né, a caminhar, nós estamos nessa caminhada. Então, nós estamos fazendo essa caminhada para lembrar que Cristo é o caminho. Depois, a Porta Santa, exatamente, o Cristo é a porta. Aquele que disse lá no João 10, versículo 9, ou seja, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, estará salvo. Depois, a caridade é uma prática, né, da nossa vivência enquanto cristãos católicos. A reconciliação é aquele que nós aprofundamos ao longo desse vídeo. Então, só para finalizar, então, né, os judeus têm o dia sétimo, o dia final da criação, o dia da perfeição. Aí eles têm um ano sabático, que é o ano 7, depois de 7 anos sabáticos, tem o quinquagésimo, que é o ano santo. Isso. É interessante que ele falou, sempre trazendo nesse vídeo toda a linguagem espiritual, que no perdão das dívidas faz todo sentido que Deus perdoe uma dívida que a gente não consegue pagar. Isso. Então é isso. Então, outra coisa que eu queria falar também é que ao longo do vídeo eu cito o passaporte, com eles aqui em mãos. Então você pode adquirir o passaporte na sua paróquia, você consegue ganhar vistos com ele aqui, conforme você vai visitando. Isso também pode ser um desafio, uma forma divertida de atrair mais pessoas para a igreja, seus amigos, pessoas que às vezes estão um pouquinho afastadas. Isso pode ser uma forma de peregrinação, em forma de conhecer novamente a fé que foi perdida. É isso. É bom te falar também analogicamente como que a igreja, ela sempre... Cristo trouxe novo todas as coisas do Antigo Testamento. Então, nesse sentido, o ano jubilar tinha muito a ver com os israelitas voltando para a terra e sendo perdoados das dívidas, inclusive de escravidão e várias outras coisas. Então, a igreja, analogicamente, ela faz essa questão da peregrinação para ele voltar para casa, mas...
a casa dele é a igreja, então Sim. seria a igreja. E analogicamente, como os judeus eram perdoados de penas temporais, a escravidão, a terra, dívidas, nós somos perdoados das penas espirituais. Então a igreja traz essa... reaviva Sim. essa tradição, mas de um sentido mais profundo. Porque não é apenas mais uma questão material e uma questão apenas tradicional. Assim, ela tem realmente um efeito prático na nossa vida. Um efeito direto, que a gente consegue viver esse ano de uma forma mais especial. No caso que o senhor falou, aqui em Belo Horizonte a gente tem várias igrejas que são jubilares, e aí a pessoa, desde que, né, esteja em estado de graça, ela precisa confessar antes, comungue naquele santuário, e durante ou depois, ela reze pelo Papa certas orações, ela está disposta a receber a indulgência plenária. Então é algo que, por exemplo, no meu caso, porque eu faço parte da paróquia São Paulo da Cruz, às vezes a gente pode banalizar um pouquinho, porque eu já consegui várias indulgências plenárias para pessoas que morreram da minha família, mas eu sei muito, e é muito bom ter sempre essa consciência que se acontece de 50 a 50 anos, não é uma coisa que a gente pode ficar se acostumando. Porque, igual você citou nesse livro, existem outras formas de conseguir indulgências plenárias, só que elas são muito mais difíceis e muito mais exigentes do que no ano jubilar. Então essa é a importância de a gente aproveitar o ano jubilar para poder lucrar essas indulgências, que são uma coisa muito importante. Porque vão nos ajudar no nosso processo de santificação. Exatamente. Dentro dessa lógica também que a igreja foi se mudando. No início ali 50, depois passa para 100, depois diminuindo. Hoje 25 anos é um ano jubilar, sabe? Então, para possibilitar dessa vivência, para que todos possam ter a oportunidade de vivenciar, não é só por vivenciar, mas fazer essa experiência de retornar à casa, retornar, né, à terra, para obter essa graça realmente. Agora, para obter indulgência, a igreja também orienta, né, que não é somente a peregrinação, mas outros tipos, por exemplo, rezar terço, fazer, né, a via sacra, ler a escritura, adoração do Santíssimo, não falta as missas, adoração ao Santíssimo. Esses são os pontos que nós podemos fazer. Agora, essa questão também é algo que a pessoa tem que se comprometer por aquilo. De que às vezes você pensa que não, eu vou fazer. E aí depois você se não compromete por aquilo. Bom, a questão de fé e relacionando um pouco da questão de pecado na nossa compreensão, é algo, não é muito palpável, sabe? E Deus é tão sutil que às vezes a gente banaliza as coisas no sentido de estou pecando, assim, quando os outros não me estão vendo, mas Deus está vendo que você está pecando. Então, dessa forma, o comprometimento que a gente faz, às vezes não é muito sério, sabe? Aí nós vamos fazer uma comparação, por exemplo, com a lei civil em si. Quando você comete crime, você vai pagar algo por isso. Isso é meio que palpável. Agora, se trata, né, da questão de indulgência em si, embora a gente compreende, né, ideologicamente, mentalmente, mas em termos palpáveis, como há algo entre eu e Deus, e só Ele que vê, às vezes eu faço, porque eu posso fazer algumas coisas escondidas, ou pensando que só Deus que sabe, o meu próximo não está sabendo disso. Então, dessa forma, às vezes a gente chega até não dar importância àquele, sabe? Então, para que nós possamos, né, saber exatamente a seriedade, né, dessa questão, aí nós precisamos também compreender, voltando um pouco para trás, de que o pecado em si tem as suas penas. Então não é legal a questão de pecado, não. Acho que é muito maior, né? Porque quando a gente fala da questão de um crime contra o Estado brasileiro, a gente está falando de uma ficção jurídica. De uma organização que muitas vezes é baseada na força, na coerção. Então, a gente não comete crime muitas vezes por medo de apanhar da polícia, por medo de ser preso. Quando a gente fala de Deus, é aí para mim que a moral começa. Porque a gente não faz o pecado porque a gente tem medo de apanhar ou de ser preso. A gente tem medo porque a gente entende que realmente fez alguma coisa errada. Mesmo que ninguém esteja olhando, Deus está vendo, e Ele que é o juiz universal, Ele vai saber.
E mesmo que muitas vezes a pessoa não só cometa um pecado por medo de ir para o inferno, Sim. esse é um nível, como posso falar, baixo de compreensão do que tudo que aconteceu naquele momento. Porque justamente a gravidade do pecado é proporcional a quem foi ofendido. Sim. Se a gente ofendeu o Estado brasileiro, é uma coisa, mas se a gente ofende Deus Criador... Não, eu estava falando, fazendo dessa forma assim, um pouco mais básica, mas é pensando que tem algo muito maior que isso. Se você comete contra o governo, contra a lei, você vê aquela seriedade, imagine com Deus. Então, mas às vezes por esse de não é palpável, não é algo imediato, que a gente fica brincando, né, com a coisa. Mas quando se trata de Deus, algo que assim, pelo menos na minha compreensão, algo maior que tudo isso. Então, preciso me preparar para depois, mais para frente, não me arrependo. Mas o que eu entendo é o seguinte, a importância da algum tipo de ojeriza ao pecado. Não é só uma questão do tipo, bater um carimbo de tô liberado, não fiz ou não fiz. É preciso também algum tipo de ojeriza ao pecado, algum tipo de abominação, não às pessoas, né, mas ao pecado, ao ato. Então, essa ideia de, tipo, não quero pecar mais e tenho um sentimento ruim só de pensar naquilo que eu já fiz e isso vai ser suficiente para não fazer ou fazer. Porque o diabo, ele faz muito isso com a gente. Sim. Ele inverte a situação. Porque o diabo faz o seguinte, antes de eu cometer o pecado, ele coloca em nós a ideia de um Deus misericordioso. Isso. Então, você vai fazer e tá tudo bem porque ele vai te perdoar. Mas depois que você comete o pecado, ele fala, esse Deus misericordioso vai te julgar e te mandar para o inferno. E aí você fica doido, né? Você perde completamente a noção e você fica desesperado. E aí que ele te ganha. Sim. Mas a ideia é justamente o contrário. Antes de cometer o pecado, é preciso pensar no quão sério, grave, isso vai impedir a gente de fazer. Mas se fizermos, logo após fizermos, a gente tem que pensar na misericórdia e pedir perdão imediatamente. E isso inverte totalmente a situação. Então a ideia da moral, ela surge justamente nessa questão de que é preciso amar o bem e querer ele com toda a nossa força e odiar o mal e detestar ele com toda a nossa força. E aí, uma das perguntas, de que forma eu faço isso? Sabe, a questão, por exemplo, ir à missa diariamente. Ou seja, estar sempre graça de Deus no sentido de estar próximo. Quando você ama alguém, você não vai procurar sempre estar próximo. Mesmo então, sem assunto, sentido, mesmo sem motivo, só para estar perto? Estar perto. Rezar o terço, que não deixa que as outras atrapalhem. Um terço que eu rezo, que eu estou sempre, né, está em contato com a palavra de Deus, está em contato, por exemplo, aprendendo, ou lendo, ou relendo a questão do catecismo. Isso me ajuda a refrescar, mas ao mesmo tempo me colocar perto, né, de Deus, que eu estou, mesmo assim, de vez em quando, o diabo ainda trabalha ali no meio, sabe? Então, a gente procura sempre, mas aí, eu acho que a força está na questão de oração. Na medida em que você for rezando, você procura sempre estar com Deus, com certeza você vai assim, não é que você não pecar, mas você peca menos, sabe? Nesse sentido. Fazer uma brincadeira que o nosso público é muito jovem, né? Você jovem aí, que na hora que está a fim de se interessar por uma menininha, você arranja desculpa para ver ela, para sair com ela, para mandar mensagem com ela, sem assunto, sem motivo. Quando é que você vai arranjar uma desculpa para encontrar Deus? Né? Essa é a pergunta. Né? Se para as pessoas próximas a gente às vezes não tem um tempo livre, a gente vai ao encontro da pessoa colocando em risco outros nossos compromissos que nós temos, quanto mais a Deus. Né? Aí eu acrescento mais ainda, por exemplo, às vezes a gente fala que a gente não tem tempo, mas aí você pergunta, mas esse tempo que eu estou tendo é de quem? Se um dia você vai chegar lá, Deus falou o seguinte, eu te dei 100% do tempo. Entre 100%, quanto é que você reservou por mim? Qual que é a sua resposta? E aí nós vamos querer saber. Quem sabe você colocar aí no comentário para depois a gente conversa, né? Debate depois mais para frente, sabe? Porque às vezes a gente fala que, em inglês o povo fala que time is money, então nós estamos comparando aí, sabe? Que o dinheiro, de certa forma, também tem uma importância enquanto, né? A questão que nós estamos usando aqui, só para comparar, né? Comparar no sentido em si, mas se o dinheiro é tão importante, imagina Deus que nos dá o tempo. Uma outra analogia que a Igreja Católica faz, né, com perfeição, é a ideia de que o ano jubilar ele era muito importante para a manutenção social daquela sociedade. Sim.
né? Porque você tinha escravos, você tinha muitas dívidas, então você tinha um perdão para que a sociedade pudesse continuar de uma forma mais justa, de uma forma mais tranquila, sem grandes disparidades, sem grandes problemas. Então a igreja, mãe e mestra, ela dá o ano jubilar para que as pessoas que estejam em situações às vezes até mais complicadas consigam se ajustar de uma vez por todas, né? Então é imperdível toda essa questão. Então, a gente voltando um pouco, né, para aquela questão que nós estamos discutindo aqui, até então, a gente estava falando, né, quais são as formas que nós vamos fazer para conseguir a indulgência, e a gente também explicou um pouco, né, a questão do pecado, do sacramento de confissão e reconciliação. Agora, dentro da indulgência, como hoje nós citamos anteriormente, que tem dois tipos, a questão de parcial e plenária. Parcial significa que você, assim, fazer, né, os ensinamentos, né, os caminhos espirituais que você precisa fazer, só que não é completo para você ter essa absolvição de uma forma completa. Agora, se você quiser realmente uma indulgência plenária, aí a igreja apresenta os três, né, maiores exigências, que o primeiro seria uma confissão, né, aí depois comunhão, ou seja, você precisa participar da missa e depois a oração pelo Papa. Aí, às vezes as pessoas perguntam, mas por que eu tenho que rezar pelo Papa? Nosso Pai espiritual. Aí, a questão é o seguinte, né, ele está lá como representante, né, mas ao mesmo tempo ele é humano como nós. Então, dessa forma, a gente precisa rezar por ele, para que ele, na condução do Espírito Santo, para que ele possa ter essa iluminação do Espírito Santo, para guiar bem a igreja. Porque imagina, um chefe, né, um líder que nos conduza, se ele nos desviar para alguns caminhos assim diferentes, aí isso não seria muito bom. Então essa intenção pela Papa, pelo menos diária ou de tempo em tempo, é para essa questão, ou seja, a gente rezar, pedir a intercessão, ou rezar por ele para que ele possa nos guiar de acordo com a vontade de Deus, que não seja de outra vontade. Então essa é a importância de que a gente possa rezar sempre, né? Ou, na medida do possível, pela Papa. Uma reconciliação perfeita, né? Porque a gente se confessa, a gente se reconcilia com Deus, mas a gente rezando pelo Papa, a gente assume aqui um reconciliamento com a Igreja de Deus. Sim. Então a gente tem que é justamente como a gente pode falar aqui, né? A continuação da reencarnação do corpo de Cristo durante a história, que é a Igreja Católica. Então a gente tem toda essa ideia de comunhão mesmo, de voltar uma comunhão completa, tanto com Deus quanto a Igreja. Isso, é porque até quando a gente pecar, não é somente contra Deus, mas contra a Igreja e também contra a nossa comunidade em si. E enquanto a Igreja, nós somos a igreja em si, na sua origem etimológica, não é aquela casa em si, né, o edifício em si, mas cada um de nós que é convocado para falar, para discutir e depois para anunciar o Cristo. Por isso, nós temos o Cristo como cabeça, nós somos os corpos. Então, se eu pecar, ou seja, imagina numa casa com os tijolos. Se eu pecar, a minha parte eu não estou fazendo. Então, eu estou tirando como um tijolinho ali quebrado. Então, se eu confessar, eu vou, não é só assim, né, com Deus, mas com a minha comunidade como um todo. Eu estou ajudando para a gente caminhar juntos. Dessa é importante aí. Você usou essa analogia do tijolo, o quão importante os líderes, né, dos movimentos. Sim. Porque se o tijolo cai, ele pode derrubar outro tijolo. É isso. Então, e aí a questão da indulgência dentro, né, do ensinamento da nossa igreja é que enquanto a gente está vivo, nós podemos adquirir essa indulgência plenária por dia. Por dia por quê? É porque, por exemplo, hoje, eu acho que em uma parte da Bíblia, assim, o que para hoje você preocupa com hoje, amanhã tem a sua própria. Então, aí nós estamos, né, nessa caminhada, né? Nós estamos nessa peregrino, né, em movimento. Então, não dá para você fazer para a vida toda, porque amanhã tem a sua própria questões, desafios. Então, você consegue para hoje, depois de amanhã você faz de novo esse exercício de novo para obter de novo a indulgência plenária para amanhã. Agora, enquanto isso, a igreja também possibilita que a gente faça essa indulgência
pelos mortos. Agora, esses pelos mortos são aqueles que estão no purgatório. E aí, às vezes a pessoa pergunta, mas o que significa purgatório? Purgatório é aquele estado em que você está ali se preparando para se purificar, para depois obter abrir, né, aquele caminho para você chegar no céu. Ou seja, é como se fosse, né, um fogo em que você entra, ali você vai ser julgado, purificado, para ver se realmente você é apto a receber ou a entrar no reino de Deus. Agora, ali que vai chegar e Deus fala, não, o fogo queima para ver se você é puro ou não. Se não puro, com certeza você é desviado para um lado, e o que se você é apto, você continua a vida. Então, dessa forma. Então, mais uma vez, a indulgência, enquanto para nós seres vivos, eu não posso fazer por outro. O outro tem que fazer por si mesmo. Eu faço por mim. E aí a igreja nos dá a possibilidade de que eu posso rezar pelos mortos que estão no purgatório. Agora, para o purgatório você vai ter que fazer uma pessoa por vez, não pode fazer por todos. Sabe? Isso é interessante de pensar que a gente consiga, né, rezar pelos nossos irmãos, aqueles que foram, né, está aí esperando, né, a porta aberta para não conseguiram, né, obter essa indulgência aqui na vida, que eles possam ter essa possibilidade de possam chegar ao reino de Deus. Uma coisa interessante que eu vi numa homilia, no Oratório São José, é que quando a gente coloca, vamos orar pelas almas do purgatório, por mais que seja uma intenção válida e digna, ela é muito geral. Sim. É como se nós estivéssemos repartindo, um exemplo que o padre deu, um título de propriedade com 1 bilhão de pessoas. Então você é dono de uma casa, de 1,1 bilhão de avos daquela casa. Isso é legal, mas não é muita coisa. Então quando você reza pelaquela pessoa em específico, a graça vai toda para aquela pessoa. Quando você direciona para as almas do purgatório, ela é refracionada em todas as almas. Então é muito geral. Isso pode não atingir as pessoas que a gente quer, mas também serve de pouco coisa se for feita poucas vezes. Sim, essa é a questão. Se a gente quiser fazer algo bem, é que nós precisamos fazer isso constantemente, que não é só hoje. Ou seja, se a gente quiser realmente rezar caridade, né, fazer essa caridade pelas pessoas que estão esperando, que nós vamos fazer constantemente. Porque senão você faz para um e você deixando os outros esperando. Então acho que nós temos a obrigação também de rezar por eles, no sentido de por dia nós fazemos por alguém, depois amanhã fazer por outro, e por aí vai. Então, queria aproveitar esse momento para pedir para o nosso editor colocar aí na tela o Passaporte da Esperança. Você pode ir numa igreja jubilar em Belo Horizonte, pegar o Passaporte da Esperança, ele vai te mostrar todas as igrejas jubilares que tem na região metropolitana, e você pode após, né, receber não necessariamente precisa, mas a ideia é que você receba no dia plenário. Você vai depois na secretaria, ganha um carimbo, para você deixar claro ali que você foi nas outras igrejas, e aí você se qualifica como um peregrino. Sim, você está indo em várias igrejas. Então, tem várias igrejas das mais diversas, desde a Basílica Cura das, lá perto, um pouquinho do Amazonas, desde o São Paulo da Cruz no Barreiro, a São José no centro. Então tem várias igrejas que também é uma boa forma de conhecer. Aqui também nós temos o Santuário Padre Eustáquio. Então pode passar aqui. Uma boa forma de conhecer as próprias igrejas que estão fazendo trabalho peregrino e ainda receber as a indulgência, né? E para a indulgência também, além daqueles 3 pontos que hoje nós citamos lá em cima, tem também, né, a questão de rezar terço em família, em comunidade ou em grupo. Isso também ajuda você a obter a indulgência. E outra questão é também a questão, né, de visitar os mortos do cemitério, também uma forma de obter, né, a indulgência, fazer as obras de caridade, e aí obras de misericórdia, na Bíblia você encontra vários aí, pode escolher 1 ou 2, ou se você quiser fazer, né, por dia uma obra, aí seria muito bom também. Eu acho que no Catecismo de São Pio X, ele tem uma lista de... Sim, as obras de misericórdia. É uma boa fonte para conferir. Agora, tem também a questão, né, fazer via sacra nas sextas-feiras. Isso também é uma forma de adquirir essa indulgência plenária, né? E outra questão importante é que, geralmente, no momento de Páscoa, Semana Santa,
Se você viver bem aquele momento, aí você também consegue a indulgência. Agora, uma outra questão também que às vezes eu penso, né? Quer dizer, na verdade, alguém que me perguntou, né, a questão, por exemplo, se eu pecar, Deus me abandona ou Deus continua comigo? Você continua vivo, né? Se você continua vivo, de alguma forma Ele está te mantendo. Essa questão é interessante. Deus nos ama tanto que Ele não nos abandona, sabe? Ele nunca nos abandona. Ele está ali esperando de braços abertos para nos receber. Agora, cabe a nós perceber essa presença e cabe a nós a retornar a buscá-lo, sabe? Essa busca pode ser através, né, principalmente da sacramento de confissão. Aí, para dar exemplo, a questão do filho pródigo. Aí depois você lê e reflita, mas assim, Deus nos ama tanto que você pode pecar, pode ir para onde você quiser, pode fazer o que você quiser, mas tendo em vista de que na hora que você percebe que você está perdido, quando você retorna, Ele vai com braços abertos para abrir, né, abraçar você novamente, para acolher você novamente. E cabe a cada um de nós a tomar essa consciência. E outro exemplo importante, os discípulos de Emaús. Assim, tendo perdido por causa da intenção com Jesus, porque eles queriam outra coisa, só que a intenção, né, a missão de Jesus é ao contrário, totalmente contrário daquilo que eles pensavam. Então viraram as costas e os dois foram embora. Mesmo assim, Jesus não abandonou. Ele foi lá, caminhou com eles, aí só que no início estava com olhos vendados de várias, né, travessias que eles faziam, né, de várias situações que até as ideologias que eles tiveram, né, naquele momento. Mas só que na medida em que eles foram caminhando com Jesus, Jesus foi abrindo, né, a porta. E quando você percebe, não, Jesus não nos abandonou, não, Ele está ali conosco. E por que a gente não percebe? E aí que está. A decisão é de cada um de nós perceber e depois voltar. Comentário sobre essa passagem é: imagina o quão incrível deve ter sido Jesus explicando o Antigo Testamento para eles, né? Para eles, à luz dele. Deve ser legal. Recebia indulgência, vou para o céu direto? Essa questão é o seguinte, como a gente falou hoje, né? A indulgência diária, você obter por dia. Caso você faça a indulgência diária, depois você, vamos dizer assim, né, que não aconteça, mas por alguma razão terminou a sua indulgência e você morreu. Com certeza que você cumpriu. É para hoje. Agora para amanhã é outra coisa. Seria até estranho, né? A pessoa receber muitas indulgências num dia, porque ela recebe indulgência, aí logo depois ela comete um pecado que é algo consciente e recebe de novo. O que ela está fazendo nesse sentido? Ela está se reconciliando e se desconciliando ao mesmo tempo. Então faz sentido até uma norma da igreja de reconciliar, sim, de tipo, entender, a pessoa também entender. Mas então, para finalizar esse vídeo, a gente queria deixar bem claro, se a gente está falando de indulgência, de ano jubilar, mais do que isso é um chamado à confissão. Isso. O chamado ao arrependimento, o chamado à reconciliação com Jesus. Porque no fundo é tudo isso que a gente precisa. Então a ideia é justamente essa. Jesus não te abandonou, mas muitas vezes a gente abandona ele, né? Então a ideia é justamente essa, é um convite à auto-reflexão, a um ato de consciência aqui, um exame de consciência para a gente examinar a nossa própria vida e perceber que se nós ainda estamos vivos, ainda tem esperança. Isso. E também lembrando que, como hoje eu falei, eu vou repetir de novo que pecar não é legal. Porque se você pecar, tem uma pena a ser pago. Então, dessa forma, que tenha, né, consciência dessa questão de pecado para você não pecar mais. E a importância também da confissão para fazer nessa reconciliação. E depois de confissão, não basta só. Então você precisa fazer essas obras, né? As etapas, né? Caminhos espirituais que hoje, pelo menos, a gente citou aqui, né? Se você quiser também, depois consulta de novo no catecismo para aprofundar um pouco mais nessas partes, porque não basta somente confessar. Para obter essa indulgência, precisa caminhar, fazer exercício para conseguir.
Na parábola, na história, né? Acho que não é a gente pode falar uma parábola do Lucas, do filho pródigo. É muito importante a gente contar a história toda para a pessoa entender que o filho pródigo, primeiro, que é um adjetivo ruim, né? Sim. Mas também muito importante é que ele chegou à conclusão sozinho, que ele errou. Isso. E que ele estava disposto a ser empregado do pai dele. Então, ele entende essa questão. Ele fala, é melhor ser empregado do meu pai, porque pelo menos eu vou ter alguma coisa para comer, do que vir para o mundo e receber o que o dono do mundo quer, né? Então ele vai para casa, pede perdão, e aí o pai dele faz uma festa para ele e dá mais do que ele pede. Isso é o que Deus faz com a gente. A questão é, você tem que querer e se comprometer por aquilo. Porque não basta só querer, depois que você consegue aquilo, você fala, não, estou livre. Não é dessa forma que funciona. Porque, como a gente diz, né, enquanto a gente está nessa caminhada de vida, nós vamos estar nessa dinâmica de cai, levanta, tropeça, ou seja, porque nós estamos nessa parte de disputa, né? Do lado, podemos usar essa comparação do diabo e o Deus. Então, o tempo todo a gente é disputado por esses dois lados. Então, se a gente não se cuida, é aí que a coisa às vezes piora. Então, é isso, pessoal. O Frater agora vai participar cada vez mais do canal. Né? Tá precisando. Assumindo uma posição de maior destaque no canal, é sempre bom ter ele aqui. Então, se você ficou até aqui, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever, confessar, se arrepender dos seus pecados, visitar uma igreja jubilar e assistir os outros vídeos do canal. Então é isso. Hoje não vai ter uma música, mas fica aí a reflexão. Um abraço e até a próxima. Até mais.